Freitas tem razão. Vamos lá. Um levantamento da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, mostra que quase todos os candidatos apoiados pelo senador Sérgio Moro, e a gente tem que falar disso porque ele influenciou em vários locais aí, inclusive para não termos candidato. Maringá é um desses casos, tá? Então, quase todos os candidatos apoiados pelo senador Sérgio Moro foram derrotados nas eleições. Ele saiu vitorioso apenas em Apucarana, onde ele falou que, inclusive, na entrevista, tá certo? Onde o candidato da União, Rodolfo Mota, se elegeu prefeito, e também em Ponta Grossa, onde Elizabeth Schmidt vai disputar o segundo turno. A principal derrota aconteceu em Curitiba. Neila Prevot tinha a mulher de Moro como vice e por lá acabou em quarto lugar. Moro também saiu derrotado em São José dos Pinhais, em Guarapuava, e aí tudo isso em detrimento do governador, tá certo? O governador foi fazendo fila nesses lugares onde Moro se contrapôs, tá certo? Daí em Guarapuava, o vitorioso lá foi apoiado pelo governador, em Cascavel também, em Foz do Iguaçu, outro caso. Moro também perdeu em Campo Largo e Umuarama, onde os candidatos Cristiano Pupi e Hermes Pimentel ficaram em segundo lugar. E aí nessa briga do espaço político para 2026, o governador Ratinho Júnior largou na frente, fazendo prefeitos ou indo para segundo turno na maioria das cidades aqui do Paraná. Ao todo, o partido do governador fez 162 prefeituras e é o maior partido do Paraná. E ainda pode ampliar para 164 se vencer a disputa em Londrina com Thiago Amaral e em Curitiba com o atual vice-prefeito Eduardo Pimentel. Então, quem ganhou de fato as eleições, e até por levantamento aqui da jornalista Mônica Bergamo, foi o governador Ratinho Júnior. Daniel, 1 minuto. Paulo, acho que discordar um pouco só dessa colocação, que nas 10 maiores cidades do estado, o PSD só ganhou 2 por enquanto. O PL fez 4 prefeituras, o PP 1. Mas ainda apoiados pelo governador, né? Mas aí o PL não dá pra dizer que é apoio. Porque na briga de 2026, Daniel, se levanta aqui como pré-candidatos, entre aspas, o governador Ratinho Júnior e o senador Sérgio Moro. Mas mesmo assim, acredito que o Ratinho, nas maiores cidades do estado, por exemplo, se Curitiba perder a eleição lá, vai ficar numa situação complicada. Que é o maior domicílio eleitoral que tem é Curitiba. Se ele perder lá, já complica pra ele. Sim. Londrina tem grande chance de perder também, foi pro segundo turno. Maringá já não é ele. Então assim, e o grande capital político são essas cidades. Claro que, se você pegar na Museu, por exemplo, o PSD fez 16 cidades. Só que só Maringá tem mais voto que essas 16 cidades juntas. Mais da metade. Mais da metade. Então assim, ganhou o partido, assim, falar em números só de cidades, ok. Mas se pegar em números de votos, eu acredito que o Ratinho, aí ele tem que abrir o olho dele, porque se perder Curitiba fica numa situação muito delicada. Primeiro que ele era favorito lá. Tropa toda, governo, todo mundo junto. E não aconteceu a vitória no primeiro turno e quase que perde ali, tem mais um pouquinho. Então acho que nas 10 maiores cidades o Ratinho, acho que ele ainda não conseguiu convencer o eleitor do apoio dele. Claro que nos municípios menores o apoio é fundamental. E aí a gente vai ver o que vai acontecer. Mas Fernando Tupan, 1 minuto. Ô, Paulo Caetano, aqui em Curitiba o Eduardo Pimentel é favorito para levar essa eleição no segundo turno. Ontem o senador Sérgio Moro conversou com a Cristina Grêmio para dar o apoio a ela, mas não foi confirmado se esse apoio irá ocorrer. E realmente, o que está acontecendo? O Sérgio Moro foi o grande derrotado nessa eleição e o governador Ratinho Júnior foi o grande vencedor. Mas você tem que pensar o seguinte, Londrina, por exemplo, Sérgio Moro está no palanque do Thiago Amaral e está com o governador Ratinho Júnior. Então, para cada caso, é um caso diferente. Você vê, na terra do Zeca Dirceu, que é do PT, que não levou o Cruzeiro do Oeste, todos os partidos estavam com a candidata apoiada pelo Zeca Dirceu, inclusive o PSD. Então, a questão ideológica nessa eleição em várias cidades do Paraná não foi a ideologia, não foi levada em conta. E se você pensar, o grande derrotado nessa eleição de 2024 foi o PT e a esquerda. Se você reunir todos os partidos de esquerdas, não chegou a dar 10% das cidades do Paraná que eles conquistaram. Vamos lá. Ângelo Rigon, 1 minuto. Não,
é o seguinte, o Nicolas, que é o The Best of the World lá de Minas Gerais, também só elegeu menos da metade do pessoal que ele apoiou. Então isso acontece. É um alívio para o Ratinho e principalmente para o Alexandre Cury, porque mostra que o Sérgio Moro começou a desidratar. Queira ou não, em vários lugares, Barbosa Ferraz foi o terceiro e tal, em várias cidades ele perdeu. Então ele não tem aquela força toda que o pessoal imaginava, né? Mas a mesma Mônica Bergamo que deu essa notícia está aqui na capa da Home da Folha de São Paulo. Ela que fez a matéria. Malafaia diz que Bolsonaro é covarde, omisso e questiona: que porcaria de líder é esse? Então, é o mesmo caso, você vê que as pessoas mudam. Até recentemente ele estava falando, ó, direita era prostituta antes de Bolsonaro. Ele elogiava ele. Política é isso, uma hora você está por cima, outra hora você está por cima. Está por baixo, está por baixo. Edivaldo Magro, 1 minuto. Pois é, lembrando que o Ratinho perdeu nos colégios, nos 2 grandes colégios eleitorais da MUSEP, né, que é Maringá e Sarandi. Muito bem. Então, só que você tem quase 350 mil eleitores. Mas vamos ficar contra Cascavel, o Ratinho depois? Não, é outra história. É só contextualizar as pessoas aí. Só contextualizar que o Moro está sassaricando aí para ser candidato a governador e o candidato do Ratinho é eventualmente o Alexandre Cury nesse momento, né? Então, o que se estava disputando aí é espaço político. Mas eu discordo dessa questão com relação a desidratar. Eu nunca vi no Moro, viu, Rigon, nenhuma consistência tamanha para onde começar a desidratar, né? Na verdade, nunca teve essa consistência suficiente para a gente entender que ele está desidratando, né? O Ratinho, obviamente, vai fazer toda essa composição. Eu vejo lá em Cascavel, o PL ganhou lá no primeiro turno com o vice-prefeito lá, o Renato Silva. Então, acho que depois vai ter toda uma composição. Aí, lembrando que o Ratinho, eu vi lá em Sarandi, caminhando lá, foi lá, ele estava muito, mas muito cansado. Até a própria equipe dele disse que ele tinha feito um périplo, expressão que o Paulo gosta de usar muito, por todo o interior do Paraná, apoiando, né, os candidatos que ele havia possibilidade de vencer as eleições. Mas, enfim, começou-se a desenhar as eleições de 2026. Paulo. Quem, Rafael? 1 minuto. Olha, eu acho que o Ratinho, ele nem está tão preocupado com relação à questão partidária, porque isso vai muito além para buscar apoio, porque aqui em Maringá, exemplo, né, o seu candidato era o Edson Cabora por ser do mesmo partido, mas Silvio Barros, eu lembro que ele saiu lá do governo aquela vez gravando o vídeo que teria o apoio do Ratinho. Então assim, não sei qual que seria a situação real. Não importa se o candidato X lá está no mesmo partido. E se ele realmente já tem articulação por fora com outros partidos, é isso que vai importar na política, principalmente na próxima eleição. Então, assim, as questões partidárias a gente fala, realmente o PSD está dominando aí, nessa eleição já deixou muito claro que dominou as prefeituras aqui do estado, né? O PP também, acho, se não me engano, também teve uma boa votação. No Brasil inteiro, o PL ganhou muitas prefeituras, em detrimento ao PT, por exemplo. Mas, olha, em tese, isso não é tanta coisa assim para ganhar apoio para a próxima eleição. Acho que a articulação por fora... Agora, só para terminar, o Sérgio Moro, derrotado por derrotado, cara, ele brigou com o do Carmo aqui, velho, da própria cidade dele. Ele não se manifestou absolutamente nada aqui. Então, assim, ele não tá preocupado com eleição pelo jeito. Ou alguém que tá assessorando ele não fez ele entender que aqui é importante.